paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou vir com a parábola do servo impiedoso, na passagem de Mateus 18, do 21 ao 35. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu vou trazer para vocês, então vamos lá. Começando lá do 21, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí, né, que tem muita gente que não acha que é muito difícil de perdoar e a pessoa pisou na bola e não é justo, né? Então presta atenção nessa palavra. E então aqui Pedro pergunta, né? Ou seja, tem até um limite onde eu posso parar. Eu tô aqui explicando agora, né? Tem até um limite onde eu posso perdoar, né? Ou seja, se meu irmão fez algo contra mim, então eu posso perdoar até 7. Depois de 7 eu não perdoo mais. Foi isso que Pedro quis perguntar, né? E Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Não é que tem um número específico, né? Mas o que ele quis dizer com isso é que não, você tem que perdoar. Não tem essa de, ele fez 7 vezes, eu vou perdoar 7. Se ele fizer a 8ª, eu não perdoo mais. Não. Se ele fizer a 70 vezes 7, você vai ter que perdoar 70 vezes 7, entendeu? E você já vai entender por quê. Continuando aqui, por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar as contas com seus servos. Então imagina lá, aquele reino, né? Naquela época, quando acontecia o julgamento de um rei, quando o rei ia julgar, não é que nem os filmes que o rei tá lá sentado no trono assim, né? Parado assim, o pessoal vai fazendo aquela filinha dentro. Não, era na porta do reino. Então, tipo, onde tinha um portão principal, aí tinha um cantinho assim, um cantinho, e onde ficava tipo como se fosse um teatro, assim, sabe? Tipo, sabe, um teatro não. É como se os bancos ficassem como se fosse aquelas coisas de... caramba. É como se fosse aqueles campos de futebol pequenininho, sabe? Que aí fica tipo Maracanãzinho assim. Não é parecido, né? Tipo, tinha uns bancos lateral assim, aí tinha um lugar que ficava um pouquinho mais, como se fosse um teatro, aí tinha um lugar que ficava um pouquinho mais alto assim. E é onde o rei colocava sua cadeira ali, e ali ele começava a julgar as pessoas, né? Então as pessoas já ficavam na porta da cidade, né? Então qualquer coisa que acontecia ali, se julgasse que teria que ir para fora do reino, da porta ali mesmo já jogava para fora, entendeu? Nem entrava. Então não era lá no castelo do rei, não. O julgamento antigamente acontecia na entrada principal, já com o rei lá, os guardas, né, junto, e a população fazendo fila para ser julgado, né? Cadê? Aí aqui, né, vou continuar do versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como o rei que deseja acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à presença um que ele devia 10.000 talentos, ou seja, aqui é uma parábola, né? Então, primeiro apresentou uma pessoa que estava devendo 10.000 talentos. E cadê? Talento? O talento era uma medida monetária que pesava cerca de 34 quilogramas. Um talento de ouro equivalia a 20 anos de salário de um trabalhador braçal. Era muita coisa, 20 anos de trabalho valia a dívida aqui. E aí continuando. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Ou seja, ele teria que basicamente se livrar de tudo que era item dele, vender tudo para poder tentar pagar a dívida, né? Aí, continuando aqui, o servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo e tudo te pagarei, né? Se prostrou perante o rei, né?
o senhor daquele servo, quer dizer, perante o senhor daquele servo, né? Porque aquela época é como se fosse um funcionário que devia. A pessoa pegava um empréstimo e aí ela pagava com um trabalho bruto, entendeu? Então ela virava um escravo, mas não é escravo, escravidão da África que tomava chicotada. É como se fosse um trabalho de hoje, como se fosse um diarista, uma diarista, sabe, a pessoa que faz o trabalho em casa. Então, tipo, era mais ou menos assim, né? Só que em vez da pessoa receber o salário, ela estaria pagando a dívida do empréstimo que ela fez, entendeu? Então, aí, a pessoa que emprestou o dinheiro para esse servo, ele pediu compaixão, né? Pediu misericórdia para o senhor, que seria, digamos, a pessoa, como se fosse o patrão dele, vai ficar mais fácil. É o patrão dele, né? O patrão desse servo aqui. Ele pediu que esse patrão desse servo tivesse compaixão tenha paciência comigo. Aqui embaixo fala, no versículo 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele, ou seja, o patrão daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Então, ou seja, aquela dívida que ele teria de 20 anos de trabalho braçal que ele teria que fazer, o patrão dele, digamos que perdoou e, né, teve a misericórdia, né, dele ali. Não pensou só no dinheiro, né? Isso é outra lição pra gente, né? Dinheiro é essencial pra gente poder viver nos tempos de hoje, mas não é tudo, lembra-se disso. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, ou seja, aquele servo que estava devendo, ele também tinha um servo, entendeu? Ele também tinha uma pessoa, ele estava devendo, mas ele também tinha uma pessoa que estava devendo ele e trabalhava para ele, pro servo que estava, do servo dos 10 mil, para ficar mais fácil, 10 mil dele, era 10 mil talentos, Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários equivale a... Aqui não vale o quanto que... 100 denários é o dia, né? Então seria 100 dias, né, de trabalho. 100 denários, né? O denário significa de um dia, né? Então seria 100 denários. Ele agarrou, tipo, o servo que estava devendo e acabou de sofrer, de ter ter tido a dívida perdoada. Ele agarrou essa pessoa que também era servo dele, que estava devendo muito menos do que ele, né? Ele estava devendo 10 mil denários. O servo dele, que era o funcionário dele também, estava devendo só 100 denários. Coisa de 100 dias ele pagava, tinha que ficar 20 anos trabalhando para pagar. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que me deve. Ou seja, ele pediu pro cara perdoar a dívida dele, mas na hora que chegou a pessoa para pedir para que ele perdoasse, ele não perdoou. E ainda exigiu que pagasse ele. Então o servo caiu de joelhos, o conservo caiu de joelhos, implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu pagarei você. Ou seja, ele fez a mesma coisa do que o servo fez. Vai ficar mais fácil, o servo é o que estava devendo 10 mil denários e o conservo é o que está devendo 100 denários, né? Para ficar mais fácil, eu vou falar servo e conservo, porque ele tá ficando meio confuso talvez, né? Então vamos lá. Então o conservo, que era o funcionário do servo, né? Caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, pagarei a você. Ou seja, ele fez a mesma coisa que ele fez pro patrão dele anterior, né? Só que esse cara, o servo, ele porém não quis ele não quis ter a paciência, né? Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, o cara pediu misericórdia, o servo pediu misericórdia para poder, e teve sua dívida perdoada, ele não perdoou a dívida de quem o devia e ainda queria que lançasse ele na prisão, né? E para quem não talvez ainda não tá entendendo, essa prisão seria como se fosse lançá-lo no inferno, tá?
É uma parábola, lembre-se disso. Então, Jesus está falando aqui entre linhas, né? A dívida eu vou explicar isso um pouco mais para frente, senão vai sair do contexto. Ele, porém, não quis... não, é de baixo. É o 31. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Ou seja, a notícia chegou. Ele não sabia, né? O senhor, ou seja, o patrão, o primeiro lá, o senhor que tava chegou a notícia para ele que aquele servo que ele tinha perdoado os 10.000 denários, quando foi a vez dele de perdoar, não perdoou, cobrou e ainda pediu justiça, né? Pro cara ir pra prisão, né? Então, o senhor chamou o servo e disse... o senhor, no caso, o patrão, né? O patrão chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Né? Irado, o senhor, no caso aqui, o patrão, entregou aos torturadores e até que ele pagasse tudo que devia. Ou seja, o cara foi preso e torturado até que ele pagasse os 10.000 denários, já que ele mandou o outro que estava devendo muito menos do que muito menos que ele, também para prisão, né? Provavelmente o outro também foi, né? Assim fará. Aí agora vem a parte importante do vídeo. Dessa parte. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ou seja, agora revelando aqui o que Jesus quis dizer com essa palavra, o Senhor aqui realmente ele está se referenciando, o Senhor, o Rei. Não, o Rei ele está realmente se referenciando a Deus, né? Então, o servo, digamos que é um irmão seu que você tá com alguma intriga, com alguma coisa. Então, no julgamento final, né? Antes de entrar no céu, vai ter esse tipo um juiz ali, né? Vai ter um juiz, não, vai ter um fórum, né? Quando a pessoa se reúne ali, tem advogado, não sei o quê. Então vai ter uma, porque você não pode entrar no reino do céu com nenhuma dívida, né? Com nenhuma pendência. Tem que estar limpo. Então, assim, se você tá com alguma pendência, não vai entrar no reino do céu até limpar essa pendência. Então, digamos ali, então tinha alguém que aconteceu, sei lá, alguém foi lá e furtou alguma coisa sua. E você nunca perdoou essa pessoa por ter feito essa coisa. Ou alguém te traiu, tipo, ou sei lá, e diversas coisas que acontecem, né? E você nunca perdoou essa pessoa, nunca. E você já teve várias chances de perdoar ela. E nunca perdoou. Então, você tá é como se ela tá te devendo, entendeu? Então, é como se ela tivesse te devendo, é como se você fosse o servo. É como se você fosse o servo e essa pessoa... Não, é como se você fosse o patrão e essa pessoa fosse o servo, né? Porque ela tá te devendo. E qual que é o sentido de você fazer essas coisas? Como é que eu posso explicar? O servo... É difícil. Tipo, por exemplo, aí você vai e perdoa essa pessoa, né? Ou seja, não perdoa essa pessoa pro resto da sua vida. A pessoa morre e você também, né? Chega a idade de todo mundo morrer, né? Aí vocês vão lá pro julgamento do céu. No julgamento do céu vai estar o rei, que é o Senhor, ou Jesus Cristo, né? E vai julgar a gente, ou a gente não, a pessoa, né? E as duas pessoas que estavam lá. Então a que roubou vai estar de um lado e a que foi roubada vai estar do outro. Nesse momento, a pessoa que foi roubada olhou a pessoa que roubou, né? E perdoou ela, entendeu? Perdoou por tudo, ficou tudo certo. Então, beleza. Aí essa pessoa que foi roubada, se ela não tiver mais dependência, ela pode seguir para a próxima parte. Deve ter, né? Não sei. Ou já direto depois do céu.
E a pessoa que roubou, ela ainda tem uma pendência com outra pessoa que também roubou ela, entendeu? Aí vai de novo, o julgamento, né? Só que no julgamento inverso, ela condena, ela não consegue perdoar, ela condena a pessoa, ela roubou, mas ela condena a pessoa que roubou ela, entendeu? E manda ir pra prisão, ou no caso pro inferno até pagar, né? Nem é inferno direto, é o Hades, se eu não me engano. Tem uma escala ainda antes de chegar no inferno direto, né? E aí essa pessoa, ela roubou, ela foi perdoada, mas ela não perdoou quem roubou, entendeu? Aí a pessoa que roubou, claro, vai ter que pagar pelo esse tipo que ela roubou, só que aí essa pessoa que roubou e foi perdoada é como se cancelasse o perdão dela, e aí ela vai ter que pagar também, entendeu? Então é mais ou menos esse é o perdão, porque tem uma parte da Bíblia que eu vou deixar aqui, que é a única parte condicional da Bíblia. Deus perdoa seus pecados se você perdoar aqueles que te devem, aqueles que... Então tem uma questão, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Na verdade, o resumo do vídeo é esse, né? Resumindo tudo que eu falei até agora, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. E quem não tem pecado, né? Todo mundo tem pecado, meu amigo. Se alguém falar que não tem pecado, já tá mentindo. Tem outro versículo que eu também vou deixar por aqui. É mais fato que eu não tô lembrando de cabeça, mas eu vou deixar por aqui. Para vocês verem também que Jesus fala. Quem pecou, quem não tem pecado já tá mentindo, entendeu? É uma coisa assim. Então, é basicamente esse o vídeo. Espero que tenha sido explicado direito, né? Ficou meio confuso, né? Até para eu explicar, porque é um tema um pouco complexo. Mas qualquer coisa eu faço um outro vídeo novamente, tentando explicar de uma maneira mais simples, né? Mas o resumo de tudo isso é para você que chegou até o final. Resumindo tudo isso daqui para ficar mais fácil, entendeu? Quem perdoa, o Pai Celestial que está lá nos céus também vai perdoar seus pecados, né? Vai passar ali pelo julgamento, né? Mas quem não perdoa a pessoa também não terá seus pecados perdoados, e vai os dois receber a justiça, né? Não vai ter a misericórdia de Deus, né? Não vai ter, porque a gente é perdoado pela misericórdia, né? Pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, não é porque nós merecemos, não, né? Se depende de merecimento, todo mundo o inferno ia estar cheio, não ia ter ninguém no céu. Mas tipo, só que bom, basicamente é isso, né? Então, perdoa quem você tem que perdoar, vai lá se reconciliar. Perdoar não significa viver junto, já deixar claro aqui. Perdoar significa, tipo, aquela pessoa que fez algo que dói no seu coração até hoje. Você chega, conversa e perdoa e bola pra frente, entendeu? Não vai ficar... Se você ainda fica com ranço, né, digamos assim, com peso no coração, é porque você ainda não perdoou totalmente. Uma coisa é, você não vai esquecer o que aconteceu. Sua memória não vai ser flash e pronto, apagou. Você vai lembrar o que aconteceu. Mas pra você tanto faz, entendeu? Você vai ficar em paz. Aconteceu, foi passado, bola pra frente. Você não vai ficar remoendo aquilo. E vale lembrar que perdão... como é que é a frase? Eu já ouvi essa frase uma vez. É do Thiago Brunet. Ele falou que perdão não, você não perdoar a pessoa é você tomar o veneno esperando que ele tenha os efeitos, entendeu? É mais ou menos assim, porque quem não perdoa, na verdade, tá se punindo, né? Não é você acha que tá punindo a pessoa, mas na verdade você tá se punindo, né? Que é você que vai passar. Então, basicamente é isso. Espero que o vídeo ficou um pouco mais longo que o normal. Mas espero que vocês tenham entendido. Deixa aí nos comentários. Deixa o like para dar uma ajudadinha. E compartilha para quem você acha que deve receber essa palavra, né? E deve tomar o passo para perdoar pessoas, né? Bom, eu acho que é isso. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe sua vida. E é isso. Deus te guarde. Até a próxima.